E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura Amorim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu queria responder uma pergunta super frequente que chega pra mim, que é assim: quantas disciplinas eu devo estudar por dia? Então vamos lá? Antes de jogar uma resposta pronta aqui pra vocês e falar faça isso, né? Que não é muito meu estilo, eu queria ensiná-los um pouquinho sobre dois princípios importantíssimos da aprendizagem, que é a repetição espaçada e a intercalação de tópicos. Tá? Então, primeiro um pouquinho sobre o princípio da repetição espaçada. O que ele é? Ele, na verdade, é um princípio que rege o aprendizado de longo prazo. E muitas vezes a gente vem da escola, da faculdade, viciados em um outro tipo de estudo, que é aquele estudo intensivo, né? Às vezes no dia anterior ou na semana anterior para fazer uma prova e aí, depois deixa pra lá, né? Esse tipo de estudo intensivo, eu vou até falar mais um pouquinho dele no final do vídeo, mas ele não é bacana quando a gente tá pensando em um aprendizado de longo prazo, em um aprendizado que deve ser consolidado e um aprendizado que envolve muitos assuntos, muitas disciplinas, como é o caso do estudo para concurso público. Então, o que diz esse princípio, né? O próprio nome já dá uma certa dica. Ele prescreve que você faça um estudo espaçado das disciplinas e dos assuntos ao invés de um estudo intensivo. Então, como assim? Ao invés de você estudar uma disciplina por 5 horas durante um dia, mais vale você estudar 1 hora por dia dessa disciplina durante 5 dias, tá? E por quê? Quando a gente está estudando, né, nesse modo intensivo, né, 5 horas de uma vez de um mesmo assunto, o que acontece? Você está usando apenas a sua memória de curto prazo. Então, aquele assunto que você viu na primeira hora, se você precisar dele em algum momento na 5ª hora, ele ainda vai estar na sua memória de curto prazo, tá? Hora nenhuma ele foi para a memória de longo prazo. Ao passo que, se você faz a repetição espaçada, então, estudou 1 hora na segunda, 1 hora na terça, 1 hora na quarta, 1 hora na... né, por assim. Quando você estiver lá na 5ª hora, você vai estar alguns dias à frente e você precisar puxar uma informação da primeira hora, de onde que você vai puxar essa informação? Da sua memória de longo prazo. Então, você vai ser forçado a buscar um assunto visto em um outro dia na sua cabeça para poder usar aquela informação, ou mesmo para saber onde você parou para poder continuar. E essa busca ativa por um conhecimento aprendido ajuda muito na sua própria retenção. Além do que, para você incorporar informações na sua memória de longo prazo, você precisa de um tempo de consolidação. E essa consolidação muitas vezes leva várias horas, ou às vezes você precisa dormir de um dia para o outro para isso acontecer. Então, se você fica ali horas e horas estudando um mesmo assunto, você não vai ter tempo dessa consolidação acontecer. É igual, por exemplo, sei lá, você vai pintar a sua parede. Aí você passa uma mão, você tem que esperar aquela mão secar antes de passar outra mão. Senão vai misturar tudo, vai virar uma mão única ali. Passada, entende? Então é meio isso. Você estuda um pouquinho uma disciplina, você tem que deixar aquela informação assentar, seu cérebro vai ficar processando aquelas informações no seu background, no seu subconsciente ali, e aí depois você volta e rever aquilo. Aí você passa a sua segunda mão daquela informação, tá? Então essa interação entre o que você tá vendo agora com o que você viu em dias anteriores é o que mais ajuda na consolidação e na retenção das informações estudadas, tá? Então aí é o princípio da repetição espaçada. E aí o outro princípio que eu queria trazer para vocês, também relacionado ao primeiro, é o princípio da intercalação de tópicos, tá? O nosso cérebro, ele tem um período ali que ele meio que enche o saco do assunto. Então, se você ficar horas e horas naquele mesmo assunto, além de ter aquele problema da memória de curto prazo e longo prazo, o seu cérebro enche o saco. Então, uma hora ele para de absorver muito daquilo, ele perde a atenção. E a atenção é um ingrediente essencial para qualquer tipo de aprendizagem. E aí, o que acontece? Muitas vezes, o seu cérebro não é que ele cansou de estudar. Ele cansou de estudar aquilo. Então, se você fizer o seu dia de estudo mais dinâmico, intercalando tópicos, intercalando disciplinas, principalmente disciplinas bem diferentes, né, para dar um up assim, você vai ter um resultado bem melhor. Então, além do resultado final, né, no longo prazo, você ter esse efeito, né, de você poder fracionar os seus estudos e tal, o seu próprio dia de estudo vai ser melhor. Por quê? Você estudou uma disciplina, aí fez o seu intervalo, vai para outra disciplina, fez o seu intervalo, vai para outra disciplina, fez o seu intervalo. Se você for fazendo assim, seu dia vai ser muito mais dinâmico. Ao final do dia, você vai sentir que você aprendeu bem mais, e ao final do dia também, você vai ficar até menos cansado. Eu sei que a gente, né, às vezes fica querendo correr, mas, né, às vezes fica querendo também dar passo maior que a perna. Então, assim, eu queria muito terminar esse tópico hoje, né, então vou ficar ali 3 horas no tópico pra eu finalizar essa aula, não sei o que, fica meio que a mão coça, né, pra você avançar logo nas disciplinas. E eu sei que quando você fraciona, assim, em janelas menores de disciplinas diferentes, só parece, tá? Mas parece que você tá avançando menos. Mas a verdade é que você tá avançando um pouquinho em tudo. Então, no final, o avanço tá sendo mais ou menos igual, mas com muito mais qualidade. Então, você vai poder usar o mesmo número de horas pra, no longo prazo, você ter um resultado bem melhor. Tem até uma frase do Arnold Bennett que eu gosto muito, inclusive recomendo esse livro pra vocês, né? Eficiência Mental.
que é o seguinte. Ele diz que as faculdades mentais não se cansam como braços e pernas. O que elas querem é mudança e não descanso. Deu pra entender? Então, muitas vezes, aquele aluno que fica exausto depois de um dia de estudos, às vezes estudando até poucas horas, muitas vezes ele tá exausto porque ele não tá dando pro cérebro essa mudança que ele precisa para conseguir se manter atento, para conseguir se manter concentrado e conseguir absorver aquelas informações que ele tá estudando. Agora, antes de eu responder a pergunta, né, do vídeo em si, eu queria só introduzir um pouquinho a questão do mito da prática intensiva que eu falei no início do vídeo também. Que é isso de você achar que você tá aprendendo mais porque você fica muito tempo, né? Muita gente fala assim, não, eu aprendo bem melhor quando eu estudo aquele assunto todo de uma vez, não sei o que, não sei o que. Sim, é mais fácil, você sente que é mais fácil, né? Você acha melhor, né? Eu também, se eu for fazer isso, eu vou achar, não, ótimo, tô aprendendo bem mais fácil, porque eu acabei de ver aquela informação e já tá fresquinha na mente. O problema é justamente isso. Pro aprendizado, o que é mais fácil, muitas vezes não é o melhor jeito. Se tá muito fácil, se você tá ali imerso naquela informação, é porque você tá usando só a sua memória de curto prazo, que ela é de fácil acesso, é real. Agora, se você escalona, se você divide o seu estudo daquele assunto ao longo dos dias, fica ruim, porque você tá lendo, aí tipo, nossa, eu não lembro mais o que era isso. Aí você tem que voltar e consultar o material, ou você tem que ficar tentando se lembrar. É mais difícil, aí você tem a sensação de que você não tá rendendo, mas pelo contrário, essa busca por aquelas informações que você já se esqueceu é o que realmente vai fazer com que a informação seja consolidada ali. Deu pra entender? Então, assim, você ficar horas, um dia inteiro numa única disciplina, uma semana inteira, ai meu Deus, uma semana inteira numa única disciplina, é mais fácil, sim, você vai sentir que tá aprendendo mais, mas isso é uma ilusão. Tá? Para uma prova de concurso que você vai prestar dali meses, que você vai ter que estudar muitos assuntos, vai ter que colocar tudo ali na sua memória de longo prazo, certamente essa forma não é a melhor estratégia. Então vamos lá! Qual que é a minha recomendação de quantas matérias dá por dia? Quantas horas você tiver para estudar no dia? Então, assim, se você tem 3 horas de estudos por dia, eu recomendo que você estude 3 disciplinas. 1 hora de uma disciplina, faz uma pausa ali de 10 minutinhos. 1 hora de outra disciplina, faz uma pausa de 10 minutinhos, mais 1 hora da outra disciplina, fechou. Né? Então, você vai gastar 3 horas e 20 minutinhos, mas tá valendo, tá valendo. Se você tem 5 horas por dia de estudos, você vai estudar 5 disciplinas. 6 horas por dia, 6 disciplinas. Por aí vai. Nossa, mas eu estudo 8 horas por dia e, sei lá, tem 6 disciplinas no meu concurso. Nossa senhora. Nesse caso, você pode até repetir uma disciplina ou outra. Mas eu recomendo que você faça então. Se você for repetir uma disciplina num dia, ponha a que você vai repetir na primeira coisa e na última coisa, tá? Não é o ideal, porque você não vai ter uma noite de sono entre uma sessão e outra, mas pelo menos você já deu uma espaçadinha, já deu pra perder um pouquinho daquelas informações do curto prazo, pra dar um pouquinho daquele efeito da tinta secar. Tipo assim, você não esperou o tempo todo da tinta secar, mas deu uma secadinha ali, né? Tudo bem. Mas o ideal realmente é você ter o número de disciplinas do dia igual ao número de horas que você tem para estudar. Se você tá com dúvida de como encaixar disciplinas ali no seu ciclo, né, com quantas você começa, como que você acrescenta novas disciplinas, eu tenho um vídeo sobre isso, eu vou colocar aqui no cardzinho para vocês, que aí vocês vão conseguir se organizar melhor quanto a isso. Mas tá respondida então a pergunta, né? E agora deu para entender? Porque eu sinto que esse tipo de vídeo gera muito desconforto, né? Porque às vezes mexe com o jeito que a pessoa tá acostumada a fazer, mexe com o que a pessoa gosta de fazer e por aí vai. Então, eu, em vez de só falar, estude tantas matérias por dia e tal, eu quis explicar um pouquinho pra vocês, pra que vocês pelo menos saibam o que vocês estão fazendo, né? Não, já vi tudo isso e mesmo assim eu quero estudar do meu jeito, tá tudo bem. Só frisando que todas as informações que eu trouxe pra vocês, absolutamente nenhuma veio da minha cabeça. Isso veio de estudos científicos, né, que fazem pesquisas com alunos, com estudantes universitários, com médicos e por aí vai, e mostram, né, a veracidade de todos esses efeitos que eu trouxe aqui pra vocês. Então é isso, gente. Se você gostou, deixe um like aqui no canal e me conta também nos comentários como você estuda, quantas disciplinas você estuda por dia, se você vai mudar ou se não vai, se você já estava fazendo desse jeito ou se não estava, e se você pretende ou não, enfim. Quero saber de vocês, tá bom? Aproveitem também e se inscrevam aqui no canal, tá bom? E, gente, então até o próximo. Tchau, tchau.